Você sabe os perigos da tuberculose? E como é o tratamento? Esse é o nosso assunto de hoje. GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Sueli, tudo bem? E aí, André, tudo bem? Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre a tuberculose. E quem conversa com a gente é a doutora Ethel Maciel, epidemiologista e conselheira da Secretaria de Saúde. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Suelen. Tudo bom, André? Doutora, para a gente começar, então, muita gente vê a tuberculose como uma doença antiga, né? Esquece dela, esquece que ela existe. Como é que é a realidade da doença hoje? A tuberculose, de fato, é uma doença antiga. Sim. A gente tem dados dela desde múmias no Egito, com tuberculose. Mas, infelizmente, também é uma doença do presente. Nós temos muitos casos no Brasil, em torno de 80 mil pessoas que ficam doentes todos os anos. Caramba. E aqui no Rio, no estado do Rio de Janeiro, uma média de 18, 19 mil Caramba. casos todos os anos. Agora, né, na metade do ano, nós já estamos com mais de 9 mil casos, né, confirmados. Então, a estimativa é que esse ano se assemelha ao ano passado e ao ano anterior, né? Então, a gente tem mantido esse número alto de casos. O estado do Rio de Janeiro é o segundo que tem maior número de casos pela sua população, né, no Brasil. Então, é um estado que a gente precisa acelerar essas medidas de prevenção. Por isso que essa conversa aqui hoje é tão importante, para a gente poder esclarecer as pessoas sobre essa doença que ainda está aqui entre nós. Agora, doutora, quais são os principais sintomas da tuberculose e quando a pessoa deve correr para o hospital? Então, os principais sintomas, sinais e sintomas, né, aí que fica um pouco a dificuldade, porque o principal é a tosse, que é algo que as pessoas em geral não dão muita atenção, né? Às vezes a pessoa fica tossindo por muito tempo, até ela procurar um serviço de saúde, ela precisa estar sentindo mais outras coisas. Então, em geral, como é que as pessoas procuram o serviço? Quando elas estão emagrecendo muito, que também, né, é um sintoma. Quando a febre é uma febre alta, geralmente no final do dia, assim, vespertina. Quando a pessoa fica com mal-estar maior, aí ela vai ao serviço de saúde. Mas ela já acabou contaminando outras pessoas. É uma doença que se transmite pelo ar, né? Então a pessoa que está doente tossindo, falando, igual a gente está aqui agora, numa sala fechada, às vezes num ônibus, né? No local de trabalho, numa escola, acaba transmitindo para outras pessoas. Então o início, que é essa tosse, ela acaba passando mais desapercebida, né? E por isso que às vezes é difícil a gente diminuir essa transmissão, porque quando a pessoa precisa se sentir muito mal para acabar indo no serviço de saúde. E é fundamental, então, a gente dizer que tosse, você está tossindo há mais de uma semana, essa tosse não parou, procura um serviço de saúde para fazer o diagnóstico, para descartar a tuberculose ou diagnosticar. Porque quando a gente diagnostica rápido, você acaba também melhor. Impedindo essa transmissão, né? Para colegas de trabalho, para pessoas da família, para pessoas na igreja. Então, é muito importante a gente se atentar, né, para essa tosse que fica um pouco mais prolongada. Perfeito. Só para ficar claro, então, como é que ela é transmitida? Então, é uma doença que é transmitida pelo ar. Se a gente pegar aqui a ideia que acho que está mais recente na memória das pessoas, da Covid-19, né? A bactéria que transmite a tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculose, é parecido com o vírus do SARS-CoV-2. Quando a pessoa fala, espirra, tosse, esse no caso, né, a bactéria fica no ar e acaba sendo transmitida para aquelas pessoas que estão ali, em geral em locais fechados, que não tem ventilação. Então é muito, muito semelhante essa transmissão. Perfeito. E doutora, tem algum mito sobre a tuberculose que é importante a gente esclarecer aqui hoje? Então, quando a pessoa está iniciando o tratamento, e ali nos primeiros 15 dias, ela já não transmite mais. Então, aqueles cuidados da pessoa ficar isolada, né, de máscara, a gente não precisa mais ter. Mas um mito muito, muito ainda, né, disseminado, separar tudo da pessoa, separar talher, não pode abraçar, não pode chegar perto da pessoa. Então, assim, que acaba gerando um preconceito, um estigma
para aquela pessoa que já está doente, já está passando por um processo difícil, Já tá vulnerável. já está né? vulnerável, e acaba que algumas ações dessa forma de separar tudo, isolar tudo, não é efetivo, porque se transmite pelo ar e acaba causando também assim, mais sofrimento, né, para a pessoa que está doente. Uhum. Perfeito. Doutora, qual que é o grupo mais vulnerável à tuberculose? Então, aquelas pessoas que hoje, né, o grupo que é bem vulnerável no Brasil são as pessoas vivendo com HIV, pessoas com diabetes também, pessoas que já têm outras doenças de base que acabam diminuindo a imunidade da pessoa, e aí quando ela tem tuberculose, ela acaba ficando mais grave e pode ter aí diminuir a chance de cura, né, e a progressão da doença fica uma forma mais grave. E os fumantes, eles têm um risco maior de contaminação? Então, os fumantes, o que a gente sabe hoje, né, da ciência, é que pelo fato do próprio os componentes, né, do cigarro causarem uma inflamação também nas vias aéreas, né, no pulmão, em toda a parte das vias aéreas, acaba fazendo com que quando a pessoa adquire a tuberculose, a doença pode ficar mais grave. Uhum. Então, ela pode ter mais cavidades, que é uma coisa que a bactéria faz, né? Vai infectando ali e causando algumas cavernas no pulmão. Caramba. Então, o cigarro potencializa isso. Uhum. E aí faz com que a doença fique mais grave. Uhum. Legal. A gente falou dos sintomas, vamos falar do tratamento, né? Como é que é esse tratamento da tuberculose? Então, o tratamento da tuberculose ele pode ir de 6 meses a 18 meses, dependendo se a pessoa tem uma bactéria, né, que é sensível aos antibióticos, que a gente chama antituberculostáticos, né, que tratam a tuberculose, ou se ela tem uma cepa que é resistente. Então, nós também temos muitas pessoas que têm cepas resistentes. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem, inclusive, o Hélio Fraga, que é um importante centro de referência para o Brasil, para essas pessoas especificamente que têm essa bactéria com resistência, e acaba isso prolongando o tratamento. Mas a maioria das pessoas tem uma bactéria sensível aos medicamentos, e o tratamento é de 6 meses. Então, tem que tomar o medicamento todos os dias. Nos primeiros 2 meses são 4 medicamentos, e nos 4 meses finais são 2 medicamentos. Hoje no Brasil esses medicamentos eles estão em um comprimido só, é o que a gente fala dose combinada. Então facilitou muito, porque antes você tinha que tomar muitos comprimidos, porque depende do peso da pessoa. Hoje, com esses medicamentos num comprimido só, facilita também para a pessoa com tuberculose. E doutora, sobre a durabilidade desse tratamento, o fato de ser muito longo, quais são os desafios que o paciente enfrenta nesse momento? É aquele desafio, Suelen, de lembrar todo dia de tomar o medicamento, né? Não faltar nenhum dia. O medicamento também ele não deve, quando você está tomando esse medicamento, você não deve fazer uso de bebida alcoólica, o que também é um dificultador, né? Nós temos pessoas que são alcoolistas, né, que acabam tendo tuberculose, e aí essa continuidade do tratamento ela fica mais complexa, né, com mais desafios. E hoje nós temos no serviço de saúde uma possibilidade que é a fazer a dose supervisionada. Então, ou um membro da família que fica ali para te ajudar a lembrar, olha, Sueli, está na hora do seu medicamento, e ajudar a fazer uma ponte ali com o serviço de saúde, né? Ou os próprios agentes comunitários de saúde que podem ir na casa da pessoa também, ajudá-la nessa dose supervisionada. Doutora, e se o paciente achar que está bem já e abandonar o tratamento? Qual o risco? Isso acontece muito, André, em geral nos primeiros 2 meses. Porque quando a pessoa está muito doente e ela começa a tratar, a sensação é de melhora. Então você tem aquela melhoria e algumas pessoas acham que já foi. Curaram. Estou curada, não estou mais com febre, não estou mais tossindo, não estou mais com aquele cansaço, não estou me sentindo mal. Então, estou bem. Me curei. Mas é muito importante mesmo, melhorando, né? Porque é o que a gente espera, que a pessoa melhore. Ela tem que continuar até esses 6 meses, porque
esse medicamento vai matar aquela bactéria que tem ali. E se ela não toma o tempo inteiro, pode desenvolver essa cepa resistente, aquela bactéria continua ali, mas Piora ela a pode ter uma situação. mutação, criar uma resistência, e a pessoa ter um episódio de tuberculose pior Pior ainda. Caramba. do que ela Uhum. tinha lá no primeiro, né? Se ela tivesse seguido certinho. Então, essa parte que a gente chama de interrupção do tratamento, ela é muito ruim e acaba levando algumas pessoas à morte, inclusive. Caramba. E tem algum tipo de alimentação específica para a pessoa que está em tratamento da tuberculose? Não diria, Sueli, alimentação específica, mas assim, a pessoa precisa se alimentar com regularidade, porque se a pessoa toma um medicamento e não se alimenta, fica com o estômago vazio, esse próprio medicamento pode ter efeitos colaterais, podem causar, por exemplo, náusea, vômito. Então, é preciso se alimentar para poder garantir a melhor absorção desses medicamentos. O governo do estado ele oferece alguns benefícios para quem está em tratamento. O Uhum. vale social para gratuidade e vale alimentação também. Como é que funciona isso? Muitas pessoas não moram perto da unidade de saúde, Uhum. né? Da onde elas estão fazendo tratamento, ou às vezes precisam fazer um diagnóstico, um raio-x que fica em outro lugar. Então, esse vale transporte, né? Esse vale que permite com que a pessoa se mobilize pela cidade, é muito importante para garantir isso. Claro. E mesmo essa dose supervisionada, que às vezes a pessoa, ao invés do agente na casa da pessoa, a pessoa também precisa ir na unidade mais vezes para poder garantir que está tomando o medicamento correto, né? E a questão da alimentação, que todas as pessoas com tuberculose aqui no estado têm direito, independente de quanto ela recebe, se ela tem renda, se ela está empregada ou não. Então, independente disso, todo mundo com diagnóstico de tuberculose tem direito, né, Legal. a esse vale, esse auxílio alimentação, isso que é de R$ 250 agora, e isso permite com que as pessoas possam utilizar esse recurso para comprar alimentos, para garantir que ela vai conseguir se alimentar, fazer o tratamento correto e diminuir esses efeitos que o próprio medicamento pode ter. E a tecnologia, ela tem ajudado no combate à tuberculose? Nós, no Brasil, alguns países estão um pouco mais avançados que a gente nessas tecnologias, principalmente tecnologia digital, né? Mas aqui no Brasil a gente tem algumas iniciativas dessa dose supervisionada, por exemplo, ela ser feita com o aplicativo de celular, né? Você filmar, você está tomando medicamento, mandar para a unidade de saúde. Hoje o Ministério da Saúde está desenvolvendo, já tem um aplicativo desenvolvido e está diria assim, numa fase de análise, de avaliação para uma implementação maior. Alguns municípios aqui do estado também estão desenvolvendo alguns aplicativos, usando a tecnologia também. Legal, doutora, para a gente encerrar, deixa uma mensagem para quem está fazendo o tratamento agora. Então, é muito importante que você que está nos acompanhando aqui, alguém da família, né, alguém que conhece alguém que está fazendo um tratamento para tuberculose, que apoie essa pessoa, para que continue, conclua o tratamento. É importante não excluir, né, essa pessoa do convívio social, que é muito importante, mas acolher, porque quando você está doente, você já está mais fragilizado. E você que está fazendo o tratamento da tuberculose, que siga ele até o final. Ouvindo as recomendações do profissional de saúde que está te acompanhando, para que você possa concluir o tratamento e ficar curado dessa doença. Uma doença que tem cura, e seguindo o tratamento direitinho, você vai ficar bem. Perfeito. Ethel Maciel, muito obrigada pela sua participação aqui no GovCast RJ. Obrigada, Sueli. Obrigada, André. A gente que agradece. E a gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no sininho e até semana que vem. Tchau, Até, tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.